Olá, turma. Vamos começar a aula sobre testes usando o material do professor Marco Túlio Valente, do livro Engenharia de Software Moderna. Antes, um recado importante. Vacinem-se, ajudem outros a se vacinarem e continuemos todos usando máscara após a vacinação. Então, vamos lembrar primeiro o que é o conceito de teste de software. Tá? A ideia do teste de software é exercitar o programa, executar o programa de software para perceber comportamentos não esperados no sistema, né, que seriam os erros. Se o sistema funciona da forma como deveria funcionar, ok, sucesso. Se o sistema apresenta inconsistências entre o que está sendo executado e o que foi planejado, especificado ou esperado, então nós temos um bug, né? Nós temos um erro que foi encontrado. Os testes manuais, os testes de software, eles podem ser testes manuais, que são testes em que uma pessoa humana executa o teste, ou seja, essa pessoa exercita o software, clica nos botões, aperta nas opções, coloca dados de entrada, visualiza os resultados e registra o resultado do teste. Por exemplo, numa planilha ou numa ferramenta de gestão de testes. E existem testes que são automatizados. Os testes automatizados são testes em que o software ele é exercitado por outro software. Então, nós temos um software, uma biblioteca de teste, um framework de teste, e esse framework ele vai exercitar de forma automática o programa, vai inserir os dados e vai coletar o resultado, e inclusive até fazer uma consolidação automática desse resultado. Quem é que programa esse teste? A equipe de desenvolvimento, ela, além de programar o sistema, ela faz a programação do teste. A ideia é que, uma vez que você desenvolver uma funcionalidade, você programa um teste que testa aquela funcionalidade. Ele vai estar passando no momento em que são desenvolvidos. Mas no futuro, se por algum motivo alguém fizer alguma alteração no código, aquele teste automatizado pode pegar se uma determinada alteração no código, por conta de um outro requisito futuro que foi implementado, se aquilo ali afetou o comportamento esperado do sistema para um requisito que já existia implementado, você vai pegar isso de forma mais fácil através de um teste automatizado. Então, o teste de software ele pode indicar a presença de bugs e erros. Mas o fato de todos os testes estarem passando não significa que você provou a ausência de erros no sistema. Você não tem como provar a ausência de sistemas, porque você não tem como provar a completude dos testes. Você não tem como provar que os testes eles são 100% completos e que eles abordam 100% do comportamento do sistema. Mas eles são um bom indicativo. Se você tem uma boa bateria de testes, um bom plano de testes, executou esse plano de testes e não encontrou bugs, você mesmo não podendo garantir a ausência de bugs, você já tem um risco bem menor de encontrar bugs durante a operação do sistema pelos usuários. Então, os conceitos, né? Defeito ou bug, ou erro, diz respeito à condição do software. Então, por exemplo, essa linha aqui de programação, ela é um código defeituoso. Tem um erro de programação aqui. Isso é o bug, que é o cálculo da área, que deveria ser π vezes raio ao quadrado, está raio ao cubo, né? Tem 3 vezes raio aqui. Isso é um erro. O que é que acontece com esse erro? Esse erro pode provocar falhas dependendo dos dados que são entrados. Então, o código, quando ele vai ser executado, ele vai causar uma falha e esse é o resultado errado. Veja que, por exemplo, se eu passar aqui 1 como entrada para o raio,
essa linha de programação aqui, ela retorna o mesmo resultado se ela tivesse implementada correta, né? Por quê? 1 ao quadrado é 1 e 1 ao cubo também é 1. Então, nem sempre os bugs eles vão causar falhas. Vai depender dos dados de entrada. É por isso que a gente tem que explorar o máximo possível nos nossos testes, colocar vários tipos de dados diferentes, né? Que a gente já conversou na outra aula sobre classes de dados válidas e classes de dados inválidas, para que a gente realmente exercite o sistema para tentar achar essas falhas. Porque essa falha aqui, esse bug, ele só vai causar falhas dependendo do tipo de entrada que forem colocados. Então, um conceito importante que a gente tem que ter quando a gente está falando de testes é o verificação e validação. Quando a gente está falando de verificação, a gente está preocupado de responder se a gente está implementando o sistema corretamente. Ou seja, uma vez que os requisitos e as especificações foram feitas, né, nas atividades de engenharia de requisitos e projeto de arquitetura do sistema, a nossa preocupação vai ser, eu estou implementando aquilo de forma correta? Todas as técnicas que visam checar se a gente está implementando o sistema corretamente de acordo com especificações, são técnicas que a gente agrupa como sendo de verificação. Agora, quando a gente está falando de eu estou implementando o sistema correto, ou seja, isso que eu estou implementando realmente vai atender às necessidades dos stakeholders, dos usuários, então aí essas técnicas a gente está falando que são técnicas de validação. E nós temos testes de software que podem ser enquadrados nesses dois níveis, tanto de verificação como de validação. Os testes que se enquadram como validação são normalmente chamados de testes de aceitação, que são aqueles testes finais com usuários, em que não necessariamente você vai apenas verificar se o que foi implementado traz os resultados esperados, mas se o que realmente foi implementado, a combinação de requisitos implementados, realmente atende às necessidades do usuário. Com a popularização das metodologias ágeis, também veio em conjunto a popularização dos testes automatizados. Né? Como eu falei, os testes automatizados são uma forma interessante de você ter uma base de testes e que o esforço para reexecutar aquela base de testes, ela não é um esforço grande. Ou seja, você não precisa parar uma pessoa para executar 30, 40, 50, 200 casos de testes. Toda vez em que uma pequena alteração for feita no sistema. Então, como forma de estar fazendo rotineiramente execução de testes, a gente tem que investir na automação. Né? Obviamente que planejar um caso de teste, ele tem um esforço menor do que planejar e implementar um teste automatizado. Mas esse tempo que se gasta para automatizar o teste, a gente vai ganhar depois desse esforço dentro do projeto, na medida em que a gente não precisa estar de uma pessoa executando aqueles testes de forma manual. Então a gente ganha pelo fato que a gente fez a automação. Então, como os testes automatizados são desenvolvidos, né? Você pode ter, por exemplo, algumas práticas, como a TDD, que é o desenvolvimento dirigido por testes, em que você inclusive implementa o teste antes do código. Tá? Em geral, você tem os testes sendo escritos pelo próprio desenvolvedor do código, tá? Ou seja, é muito importante que as pessoas que trabalham com desenvolvimento hoje, elas tenham noção de que a atividade de teste está cada vez mais como sendo a responsabilidade do desenvolvimento. Não existe mais aquela separação departamental em que os desenvolvedores, a equipe de desenvolvimento desenvolve o código e a equipe de testes faz tudo relacionado a testes. Está embutido na atividade do desenvolvedor. Né? Obviamente que você pode ter profissionais que são mais especializados em testes que vão revisar aqueles testes que foram escritos, ver se aqueles testes realmente estão com uma boa abrangência, se eles estão adequados. Mas a maior parte dos testes automatizados são escritos pela própria equipe de desenvolvimento. Tá? Então,
o primeiro objetivo de um teste automatizado é exercitar para ver se a implementação do código foi correta. E outros objetivos interessantes é detectar problemas de regressões, né? Ou seja, o que é o problema de regressão? É quando você implementa uma função, um mês depois alguém implementa mais alguma função ou mexe naquele arquivo e aquilo ali quebra uma função que já existia, que já estava implementada. Então a gente consegue detectar isso mais fácil rodando nos testes automatizados. Então, à medida que o código vai crescendo, eu tenho uma bateria de testes que também vai sendo incrementada. Tá? E uma outra função interessante é que o teste automatizado ele acaba servindo como uma documentação, né? Ou seja, ele acaba sendo a complementação do requisito. Se você pegar ali, por exemplo, uma história de usuário e pegar todos os testes automatizados que foram escritos para aquela história, você acaba tendo uma documentação bem interessante, tanto dos requisitos, porque o teste automatizado ele vai estar implementado com informações sobre as classes de dados válidas, as classes de dados inválidas, as decisões que se espera que o sistema tome. E além disso, o teste automatizado acaba também documentando o próprio código, né? Porque não deixa de ser um trecho de código que exercita uma outra classe, um outro módulo, então você acaba sendo uma documentação da interface do módulo alvo, do módulo que está querendo ser testado. A ideia da pirâmide de testes é mostrar que a gente precisa investir numa boa base de testes de baixo nível e deixar os testes de alto nível, que são os testes de sistema, como sendo apenas testes de checagem para serem verificados com clientes, né? Por exemplo, testes de validação, testes de aceitação. O grosso do esforço de testes ele tem que estar em testes de unidade e testes de integração, que são testes bem mais fáceis de serem automatizados. Tá? Se a sua estratégia de testes ela é 100% manual, significa que você está aqui, no topo da pirâmide. Então você tem um custo muito maior e você tem um tempo muito maior para executar todos os testes do seu sistema. Se você investe em testes automatizados, significa que você tem testes praticamente instantâneos que executam. Se o sistema for muito grande, você vai ter alguns minutos ali para rodar uma bateria de testes. E você vai ter um custo bem menor, porque uma vez que isso aqui foi implementado, você tem um ganho muito grande no restante do projeto de reusar esses testes automatizados, né? Então, na sua pirâmide de testes, você tem que investir em testes de unidade, testes de integração, que são testes de componente, testes de APIs. Né? Por exemplo, se você está testando um back-end, a gente diz que a gente está fazendo teste de integração, ou seja, você está fazendo às vezes do front-end testando o back-end. Tá? Então, esse aqui é uma pirâmide para organizar o seu esforço de testes, onde você deve investir para criar um ambiente de testes aqui que seja saudável e que seja viável economicamente também. Então, a ideia dos tipos de teste é, quando eu estou fazendo teste de unidade, eu estou olhando para uma parte bem específica do sistema e fazendo testes aqui. Quando eu estou fazendo teste de integração, eu estou olhando para um subconjunto do sistema, em que mais de um módulo está envolvido, e aí eu estou, por exemplo, aqui fazendo um teste aqui nessa caixinha, mas sabendo que esse teste nessa caixinha vai passar por essa e vai passar por essa. Isso é um teste de integração, envolve vários elementos. Esse teste de unidade, ele é mais simples de você automatizar, por exemplo, usando a ferramenta como o JUnit. Mas ele acaba sendo muito limitado, porque você não consegue explorar muito a interação desse módulo com outros módulos. O teste de integração, ele já é bem interessante, porque você consegue explorar o comportamento em conjunto dos módulos. Mas ele pode ser um pouco mais difícil de automatizar, porque você precisa fazer um setup de vários componentes, né? Colocar um banco de dados, por exemplo, aqui tem um banco de dados, terei que colocar um banco de dados aqui de testes. Então, o setup ele é um pouco mais complexo,
mas permite uma gama de outros testes, que esse teste de unidade aqui ele fica mais restrito. Tá? E por fim, o teste de sistema é quando você está testando tudo junto, né? Ou seja, é como se você estivesse numa grande caixa preta aqui, fora dessa caixinha, fazendo um teste, por exemplo, acionando o sistema através da interface gráfica, né? Então, vamos lá na tela de cadastro, colocar um usuário, vamos lá na tela de transação, incluir uma nova transação, um novo pedido, ou vamos lá numa outra tela que faz um acompanhamento e vamos fazer uma visualização. Então, você testa tudo de fora. Esse teste, ele é super importante, porque esse teste aqui é o teste que realmente indica que o sistema como um todo funciona. Mas o que é que acontece? Se você usa essa estratégia como a única, você perde a oportunidade de ter testes menores que já vão lhe dar um nível de qualidade muito bom para o código e foca apenas no teste de sistema. Né? Então, por exemplo, imagine que você implementou alguma coisa errada aqui nessa caixinha. Se você testa apenas essa, você não pega o problema aqui nessa caixinha. Se você testa apenas essa caixinha, você pode pegar esse erro aqui, mas se esse erro for um erro que depende dessa interação entre essa caixinha de cima e a caixinha de baixo, você também não vai pegar esse teste aqui na execução do teste automatizado de unidade dessa caixinha. Mas no momento em que você rodar o teste de integração, você vai pegar esse problema. Se você não tivesse o teste automatizado, um erro nessa caixinha só poderia ser pego se você fizesse um teste de sistema que entrasse aqui por várias caixinhas até chegar na caixinha, até chegar no componente que tem o erro. E seria talvez até difícil para os testadores aqui encontrarem essa combinação de classes de dados válidas e inválidas que ressaltasse esse erro. Ok? Então, é importante investir em todos os tipos de testes seguindo o conceito daquela planilha. Na verdade, não é a planilha, é o conceito da pirâmide. Né? Então, aqui, por exemplo, os antipadrões. É você inverter a pirâmide, né? Você ter mais testes manuais do que os testes automatizados. Então, a sua pirâmide está invertida e ela vai acabar sendo muito custoso o seu teste. Ele é um teste barato de ser criado, porque você não precisa implementá-lo, mas ele é muito caro para ser executado. E um teste, ele é muito mais vezes executado do que ele é especificado. Você especifica o teste uma vez e executa ele ao longo de todo o projeto. Tá? Um outro problema, às vezes, também é você fazer muito teste unitário, mas não investir muito em teste de integração. Então, o teste unitário acaba ficando raso. É só aquelas funções assim muito localizadas dentro das classes, dentro dos módulos. Você executa pouco teste de integração e o resto do teste acaba sendo todo na parte de teste de sistemas. Isso aqui também não é bom. Não adianta investir muito em teste. Você precisa investir em teste de unidade, mas também precisa investir proporcionalmente em teste de integração. Então, vamos lá falar sobre os testes de unidade, né? Vocês podem achar também materiais em português que fala testes unitários, mas a melhor tradução é essa, teste de unidade. Tá? Então, o que é um teste de unidade? O teste de unidade ele é um código, ele é um código aqui que você executa e ele exercita aqui a classe, né, o módulo, através da assinatura de métodos disponível para aquela classe. Então, essa classe aqui, por exemplo, ela aceita um pedido para fazer um cálculo. Você vai escrever um teste que passa dados, faz o cálculo, retorna o resultado do cálculo e aí você checa se o cálculo foi correto, de acordo com aquela entrada de dados. Então, naquele exemplo lá que a gente colocou de defeito, se você tivesse, por exemplo, uma classe para calcular a área de um círculo, e aí a área do círculo tem dois parâmetros, π e o raio do círculo. Então, o teste mandaria o valor do π
ou a própria classe poderia ter um valor constante aqui do pi também, não tem problema. Mas o principal parâmetro variável seria o raio, né? Então, o teste aqui colocaria raio. Dizia, olha, para o raio 1 centímetro, quanto é a área do círculo? E aí a classe faria a conta e retornaria o valor aqui para essa classe de testes. Essa classe de teste aqui, se ela for bem desenhada, ela vai colocar vários valores diferentes de raio para checar se a classe realmente implementou isso corretamente, né? Na hora que eu passasse um valor 2 centímetros, por exemplo, aí a classe, se ela tivesse implementada com aquele erro lá, ela ia retornar um valor de área incompatível com aquele raio. E aí o teste automatizado ia pegar aquele defeito no sistema. Ele ia detectar a falha antes mesmo dessa classe ser utilizada dentro do sistema ou pelo usuário. Vamos passar aqui para um exemplo de um teste de unidade que foi feito para testar uma classe stack, né? Uma classe que gerencia uma pilha. Então, essa aqui é uma classe, né? Aqui em Java, classe stack. Essa classe tem elementos privados, que é os elementos da pilha, o tamanho da pilha, e tem métodos públicos, tem uma assinatura de métodos públicos, e esses métodos públicos são métodos alvo de um teste automatizado. Então, eu tenho um método size, para retornar o tamanho da pilha, eu tenho um método está vazio, para me dar um retorno verdadeiro ou falso, se a pilha está vazia ou não. Eu tenho um método público push, que é um método que põe um item na pilha, em cima da pilha. E eu tenho um método pop, que retira o último elemento da pilha, né? Lembrando que a estrutura de dados pilha é uma estrutura em que você coloca itens em pilha e retira os itens. O item que sai é o último item que entrou, né? Então, esse é o conceito da pilha. Então, são os métodos clássicos, é o push, para colocar um elemento, e o pop para retirar, tá? Não vou comentar sobre como está implementado. Estou aqui mostrando só a interface que vai ser percebida por classes externas. Então, o teste de unidade, que também é um código, tá? No JUnit ele tem essa cara aqui, você coloca uma classe de teste, e você tem essa anotação aqui para dizer que ele é um teste, né? Então, os frameworks vão entender que isso aqui precisa ser executado numa bateria de testes. E aí você tem um teste aqui que está dizendo o quê? Teste empty stack, ou seja, teste a pilha vazia. Esse nome aqui é um nome livre, mas a gente gosta de colocar esse nomezinho minúsculo, teste aqui, minúsculo, no início do método, para denotar que esse aqui é um método de teste, tá? Mas o que vai identificar isso aqui como um teste é essa anotação aqui. Isso no caso do Java, né? Na linguagem que você estiver usando, no framework que você estiver usando, você tem que perceber onde colocar isso aqui, onde indicar que determinados métodos são métodos que vão fazer testes, tá? E aí vamos ver o que é que esse teste está fazendo. Esse teste aqui está instanciando uma pilha, tá? Uma pilha de inteiros. Está chamando o método de checagem de vazio, stackExempty. Está guardando nessa variável. Então, assim, eu acabei de instanciar uma pilha e estou checando se ela está vazia. Qual é o resultado esperado? Sem olhar, sem querer saber como é que está implementado. Qual é o resultado esperado? Bom, o resultado esperado é que esse valor binário aqui que foi retornado seja um valor verdadeiro, ou seja, uma pilha que acabou de ser inicializada, ela está vazia. E aí a gente coloca as asserções, né, que são a parte fundamental do teste, que é, aqui no caso, assert true empty. O que é que isso aqui está fazendo? Olha, esse empty aqui, cheque se ele está true.
Então, se ele estiver true, essa função aqui, ela vai passar e não vai gerar nenhuma exceção, nenhum erro. Se isso aqui não estiver true, se isso aqui estiver falso, aí isso aqui vai gerar um erro e os frameworks de teste lá, o framework que executa esses testes, ele vai conseguir identificar se esse teste passou ou se esse teste falhou. Tá? Se eu quisesse fazer uma checagem de false, seria acerte false. Depois a gente vai ver esses outros exemplos. Ok? Então, aqui é uma explicação mais detalhada, né? Isso aqui tudo que a gente chama antes do método de alvo. Né? Que o método alvo aqui desse teste, ele é o exempt. A gente quer testar se o exempt foi implementado correto, né? Tudo que vem antes, a gente chama de fixture, ou contexto, né? Como se fosse a preparação para poder executar aquele método. E aqui você tem efetivamente o método que está sob teste. E aqui você tem o assert, que é para verificar o resultado esperado. Tá? Então, o framework de teste, no caso, por exemplo, do JUnit, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquelas classes de testes e vai rodar os métodos de teste. E no caso ali, para aquela classe, para aquele método de teste, vai passar, né? Porque a classe estava implementada corretamente. Então, ele rodou um teste, né? Ele rodou rodou um teste, achou 0 erros. Então, ele bota a barrinha verde aqui para dizer assim, olha, os testes passaram. Aquele teste que você escreveu, ele está certo. Quando um teste falha, ele vai indicar qual foi o teste que falhou. Então, você vai poder ver exatamente qual foi o teste que falhou e qual foi a session que falhou. Então, isso aqui facilita bastante para... Se você fez alguma alteração no código, imagine que isso aqui pode ter dezenas, centenas ou milhares de testes, né? Dependendo do tamanho do seu sistema. E se você fez alguma alteração que na hora a pessoa de desenvolvimento não percebeu que aquilo ali estava alterando um comportamento já existente, estava inserindo uma falha. No momento que você roda todos os testes do sistema, se algum teste quebrar, então você consegue identificar onde foi que teve impacto na sua implementação, a sua implementação impactou quais outras partes do sistema. Então, esse aqui é o grande ganho da automação. Né? Você vai gastar um tempo na implementação do teste, mas vai ganhar em possibilidade de estar reexecutando aquele teste infinitas vezes. Aquele teste que a gente mostrou, ele é bem simples, mas você pode ter precisar de rotinas um pouco mais sofisticadas para organizar os seus testes. Então, pode ser que você sempre tenha uma mesma fixture, né, ou seja, um mesmo contexto que é reusado por diversos testes. Para o teste não ficar poluído, ou seja, todo teste escreve as mesmas linhas lá de inicialização de contexto, você pode colocar todas essas inicializações de contexto numa rotina só que ela é executada antes de qualquer teste. Então, isso aqui facilita para que você tenha um código mais limpo, né? Ou seja, o teste, a rotina de teste mesmo, ela focar apenas nos métodos que estão sendo exercitados e fazer com que fique mais fácil de ver qual é a contextualização que eu preciso para cada teste. Né? Então, para essa classe de teste aqui, se você usar, por exemplo, no JUnit, essa anotação @before, isso significa o quê? Esse método vai ser executado antes de cada teste desse. Então, o framework vai pegar esse teste, aí antes ele vai executar esse aqui, depois que ele executar esse aqui, ele vai executar o teste. Chegou para o próximo teste, ele executa isso e roda o teste. Então, isso aqui ajuda bastante, como se você reusasse as linhas, né? Ok? E aqui você também tem algumas simplificações que você pode fazer, né? Por exemplo, em vez de você botar uma variável local aqui que recebe o valor do método, você pode botar o valor do método aqui diretamente dentro da seção, tá? E aqui eu tenho um outro teste, ó.
test not empty, ou seja, aqui é o contrário, ou seja, eu testei se estava vazio e agora eu tenho que testar se não está vazio. E aí a pilha, né, a classe alvo, ela é exercitada, insere um número inteiro lá, né, empilha um número 10, e agora eu faço a checagem do exempt, mas agora eu estou checando o contrário. Ó. Eu quero checar se ele é falso, se ele retorna falso. Então, a stack está vazia? Não, não está, não pode estar, porque eu acabei de empilhar um número 10, então eu faço um assert false. Continuando aqui nessa mesma classe, eu tenho mais um teste aqui, que é o teste do tamanho da stack. Então, o que é que o teste faz? Insere 3 itens e checa se o tamanho é 3. Ou seja, uma checagem direta de um valor. Se eu inserir 3 itens e eu chamo o método size, eu espero que o retorno seja exatamente igual a 3. Né? Não pode ser 2, não pode ser 3, não pode ser 10. Tá? Se isso aqui estiver errado, o framework vai mostrar algo assim, ó. Olha, você estava esperando 3, mas encontrou, e aí o número errado que veio aqui do size. Né? Se size tiver um problema. E um último teste aqui é um teste de push pop. Tá? Então, o que é que ele faz? Empilha 3 números, tira 2 números e checa se o segundo número que foi tirado é 20. Veja se faz sentido. Eu empilhei o 10, ele está no topo da pilha. Eu empilhei o 20, está no topo da pilha. Eu empilhei o 30, o 30 está no topo da pilha. Se eu desempilhei um número, aquele número que saiu é o 30. E agora o 20 está no topo da pilha. Se eu desempilhei novamente, eu retornei o 20. Então, eu tenho que checar se o 20 é o que retorna aqui. Veja que esse simples teste aqui, ele checa, por exemplo, se a pilha foi realmente implementada como pilha e não como uma fila, por exemplo. E para falar do último teste, vamos dar uma olhada aqui na assinatura do método POP. Veja que o método POP ele foi planejado para subir uma exceção no caso da pilha estar vazia. Né? Ou seja, você tentou desempilhar uma pilha vazia, o método tem uma assinatura do método aqui que está planejando retornar uma exception, né, uma exceção pilha vazia. Como você testa um método que no planejamento dele, se um dado for inválido, ele em vez de retornar um determinado valor, ele simplesmente retorna uma exceção. Você também pode testar isso. Você pode testar que o sistema retorna a exceção esperada. Tá? Como você testa isso? Você testa dessa forma. Você vai colocar na anotação do teste, você vai dizer que, olha, esse teste aqui é esperado uma exceção desse tipo. Exception stack, empty stack exception.class. Tá? Isso aqui é uma anotação específica do Java para isso, para dizer que o resultado esperado é uma instância dessa classe. E aí você coloca o código que exercita o sistema, que faz com que na última linha ele retorne a exceção. Então, por exemplo, stack push 10, ou seja, empilha o 10. Aí depois você vem e desempilha uma vez. Desempilha o 10, né? Nessa segunda chamada, vai desempilhar o quê? Está vazio, né, a pilha. Então, no momento em que eu chamar stack.pop, a pilha vai retornar uma exceção. Vai quebrar o fluxo. Aí, nesse caso aqui, o que acontece? A session não chega aqui. Eu não tenho uma session aqui no final, porque ela não chega. Né? Ela vai lançar uma exceção a partir dessa linha. Então, você não vai, por exemplo, checar se esse resultado está vazio. Você vai simplesmente esperar que uma exceção seja disparada por esse método. E aí o framework de teste vai pegar isso. Se a exceção foi disparada, o teste funcionou, passou, verdinho. Se
não houve uma exceção, aí o teste vai indicar falha. Olha, você tentou desempilhar aqui uma pilha vazia e não foi liberada uma exceção. Então está errado a implementação do código. Vamos falar aqui sobre mais alguns conceitos sobre testes. Tá? Já falei para vocês, né? Um benefício do teste, ele além de detectar um bug numa classe que você está implementando pela primeira vez, ele pode detectar problemas de regressão, ou seja, quando você faz uma mudança no futuro que quebra aquela classe que já estava implementada, e também como documentação. Tá? Existem alguns princípios interessantes que você precisa seguir quando você está planejando seus testes. A primeira coisa é que a ideia é que os testes sejam rápidos, né? Os testes automatizados, eles não podem... a ideia é que eles não sejam testes que precisem de uma fixture, de uma contextualização muito grande e que eles sejam rápidos de serem executados. Outra coisa é que os testes eles têm que ser independentes. Então, se vocês verem aqui, em cada inicialização de teste, eu crio uma nova instância da pilha. Por que isso? Porque se eu criar apenas uma vez essa inicialização aqui, dessa pilha, em cada teste desse aqui, eu não vou saber qual é a sequência aqui que eles vão ser executados. Eles podem até ser executados na sequência que estão aqui no arquivo. Mas aí eu vou ficar com um teste dependendo do outro, porque, esse teste aqui está vazio. Esse teste aqui colocou alguma coisa na pilha. Então, o próximo teste já tem que considerar que esse item está lá. Então, você cria uma dependência entre os métodos. Isso não deve acontecer. Então, o ideal é que os testes eles possam ser executados fora dessa ordem em que eles estão fisicamente no arquivo. Tá? Então, é por isso que é interessante reinicializar o contexto todas as vezes. É importante que eles sejam determinísticos, ou seja, eles sejam repetíveis. Ou seja, se o teste for repetido 50 vezes, ele retorna o mesmo resultado. Então, você não pode usar classes que sejam baseadas em números aleatórios ou números gerados de forma aleatória. Também é interessante que você não faça dentro do seu teste algum acesso externo de rede, porque aquele acesso externo de rede pode estar com problema no momento em que é executado o teste. Então, ele tem que ser determinista, bem fechado. Tá? E outra coisa também é que eles têm que ser auto-verificáveis, né? Ou seja, você tem que realmente ter sempre barra verde ou barra vermelha no seu teste. E o timely é para dizer que eles têm que ser escritos quanto antes. Se você implementar muita coisa e ficar com essa pendência de escrever os testes depois, a tendência é que os testes eles sejam feitos simplesmente para se adequar à implementação que está lá. Né? Já está implementado isso aqui, já vou fazer um teste sabendo como é que foi feita a implementação. Então, se você executar antes, principalmente se você escrever os testes antes da implementação, você consegue ter uma noção melhor sobre o que a função precisa fazer para depois você realmente implementá-la. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de teste que faz acesso de rede, e a rede ela pode ser muito imprevisível, né? Você pode não conseguir fazer o teste corretamente. Então, aqui você tem, por exemplo, um teste que faz um acesso a um servidor remoto. Aí, no planejamento do teste automatizado, eles colocaram aqui uma parada de 2 segundos, e aí depois eles verificam se a condição do servidor. Mas se esses 2 segundos não forem suficientes, aí você tem o teste passando em algumas vezes que ele executa, e em outras vezes que ele executa, ele não passa. E o problema não é o código da implementação da classe. O problema é o código do teste, que está muito dependente do acesso à internet estar ok naquele momento em que ele é executado. Então, esse é o que o pessoal chama de comportamento FLAC, né, que é não determinístico. Outro princípio interessante é que você tem que tentar fazer com que os acertos sejam apenas um por teste. Né? Então, por exemplo, veja esse teste aqui, teste empty stack.
Então você tem a primeira linha do teste é checar se a pilha está vazia. Ok, você testou se a pilha está vazia. Aí você coloca porque quando você chama um assert, o método não retorna, ele continua. Aí você coloca um push, né, ou seja, empilha um número e já checa se o false do vazio. Isso aqui são dois testes, pessoal. Isso aqui é um teste para saber se o sistema detecta o vazio e se detecta o não vazio. Então, o ideal é separar em dois testes. Testes vazio e teste não vazio. Certo? Isso aqui é uma boa prática, porque esse exemplo aqui pode ser simples, mas quando você começa a checar vários comportamentos, variações de comportamentos no mesmo teste, você pode ter linhas muito extensas, testes muito extensos. Então, o ideal é pegar cada aspecto do teste e colocar separado. Agora, essa questão de um único assert, ela não é uma coisa fechada, certo? Na sua prática, você vai identificar momentos em que talvez você precise ter mais de um assert. Né? Por exemplo, aqui nesse teste aqui, um teste em que você tem uma rotina que altera um determinado valor de entrada, e você pode querer, por exemplo, executar várias vezes o assert para checar que aquele comportamento ele realmente está mantido através de uma série de execuções repetidas da mesma função. Tá? Mas o teste aqui, ele tem a mesma característica, eu estou testando a repetição. Né? E o ideal é se você vai usar vários asserts, usar para a mesma função. Não é interessante, por exemplo, você ter várias funções sendo testadas no mesmo teste, com vários asserts diferentes. Uma pergunta justa é: quantos testes eu tenho que escrever? E a questão não é a quantidade de testes. Existe uma métrica mais interessante para você se ater quando você está escrevendo testes, que é a cobertura de testes, que a maior parte dos frameworks de testes unitários, testes de unidade, ele traz para você. O que é a cobertura de teste? Né? Ele é uma proporção entre os comandos que são executados pelos testes que você escreveu e os comandos totais existentes no programa. Né? Então, o que são comandos? Comandos seriam esse aqui, ó. Cada linha dessa aqui, cada declaração de variável, cada inicialização de variável, cada retorno de variável, cada comparação, cada chamada de método, cada cálculo, né? Cada cálculo que é feito. Cada item desse aqui é um comando do programa. Então, uma boa métrica para você dizer assim, bom, tá bom, já consegui fazer testes suficientes, é você prestar atenção na cobertura. Você já conseguiu passar por todos esses itens? Porque o framework de teste faz o quê? Ele vai executando todos os testes e à medida em que ele passa por uma dessas linhas, ele marca aquela linha como coberta, como uma linha que foi varrida. Então, por exemplo, imagine que você tem esse if aqui. Se nenhum teste que você planejou entrar nesse if aqui, ou seja, se esse if aqui nunca for verdadeiro, para entrar aqui e chamar esse throws, a linha throw new empty stack exception, ela vai estar mostrada em vermelho. Vai dizer o seguinte, olha, nenhum dos testes automatizados que você planejou criou uma situação desse método pop ser chamado e está vazio. Então, você não está conseguindo testar essa linha do sistema. Tá? Então, o que seria isso? A anotação, por exemplo, do JUnit vai mostrar um determinado condicional aqui, um if, né, de fluxo. Ele vai mostrar amarelo para dizer o seguinte, olha, nem todas as opções desse fluxo foram exploradas e essa linha aqui ela não foi executada de jeito nenhum. Tá? Então, esse é um feedback muito bacana. Né? Cada framework vai dar um feedback parecido com esse, de um jeito específico. E você tem um bom indicativo de se você ainda está precisando escrever mais testes. E aí, assim, qual é o número mágico? É difícil você ter 100% de cobertura de testes, porque... Vou até voltar aqui.
Quando a gente está na situação, por exemplo, de testes... Quando a gente está, às vezes, nesses testes aqui, quando a gente vai fazer um teste de unidade, às vezes a gente não consegue testar tudo dentro dessa caixinha, porque tem parte do teste dessa caixinha que tem a ver com essa conversa aqui, com essa outra caixinha. Né? Então, mesmo que você faça teste de unidade, mesmo que você faça teste de integração, eles vão ter pequenos trechos que eles não conseguem ser exercitados. Só conseguiriam, por exemplo, ser exercitados se você tivesse um teste de sistema. E aí aquele teste de sistema realmente conseguiria passar e chegar naquela variação que usa aquele comportamento. Tá? Além disso, pode ser um pouco caro você fazer cobertura de teste 100% automatizado. Por quê? Por mais que sejam mais baratos do que os testes de sistema, esses testes aqui também custam caro, né? Então, você tem que parar alguém para fazer esses testes. Então, assim, a cobertura de 100% ela é desejável, mas ela não é obrigatória. Tá? Você precisa entrar em acordo aí no seu projeto sobre qual vai ser a cobertura. Tá? Tem alguns autores, pessoas que são pesquisadores ou consultores nessa área de testes, que eles indicam que pelo menos 60% de cobertura seria interessante, pensando no projeto inteiro, né? Mas quando você vai testar uma classe específica, você tenta 100% de cobertura naquela classe. Tá? E o projeto como um todo, você tem que variar. Se você tem menos de 50% de cobertura do seu projeto, é um indicativo de que talvez o seu projeto esteja se arriscando muito na relação de testes. Mas se não tiver o 100%, tiver ali com 80%, 90%, também já é muito bom. Veja que até empresas como Google, que tem uma forte engenharia de software, eles não têm 100% de cobertura, né? Ou seja, a média de cobertura de código dos projetos da Google, pelo menos na época em que isso aqui foi coletado, é de 78%, a média. Tá? Então, indica que mesmo empresas que têm uma forte engenharia não necessariamente buscam essa cobertura de 100%. Mas aí, como todo indicador na engenharia de software, você tem que tomar cuidado para aquele identificador não virar uma meta, né? Porque senão você começa a fazer testes sem alma, digamos assim, testes apenas focados na cobertura do teste. Então, você tem que planejar o teste de acordo com os requisitos, usando todos aqueles princípios de classes, equivalência de dados, fluxos de exceção que precisam ser tratados, fluxos happy day, particionamento dos dados, preparar todas as tabelas de decisões, assim, quando acontece isso, isso aqui tem que acontecer, as regras de negócio, os diagramas de estado, você tem que planejar o seu teste baseado nos requisitos, baseado na especificação. E depois que você planejou isso, a cobertura de teste ela é um ajuste fino para indicar se você está realmente cobrindo tudo. Se você pega uma classe para escrever testes para aquela classe, e desde o começo você está preocupado apenas com a cobertura, você pode escrever 100% de cobertura de testes inúteis, testes que testam coisas muito simplórias e que não fazem aquele exercício de realmente, por exemplo, exercitar um valor limite de um determinado parâmetro, ou não considera transições de estados importantes, etc. Né? Então, tem que tomar cuidado, porque a cobertura de teste em si não é uma meta de qualidade, ela é uma meta apenas quantitativa. E aí o que é interessante, quando a gente começa a fazer teste automatizado, a gente começa a ver o valor que se tem de ter princípios de projetos aplicados no nosso sistema. Vamos ver um exemplo. Esse aqui é um exemplo de um servlet. Tá? Servlet é o método doGet, que vai tratar uma requisição que foi feita. Né? Esse método aqui, ele recebe uma requisição, tá? Trata essa requisição, extrai parâmetros da página, né, que foi submetido, pega esses valores que foram extraídos, faz um determinado cálculo e retorna isso
retorna, dá a saída do sistema em relação a isso. Qual o problema disso aqui? É muito difícil você testar esse cálculo, que esse cálculo está embutido dentro de um método que requerer um teste de integração complexo, né? Eu ia ter que fazer todo um setup aqui desses servlets para que esse método aqui fosse executado. Ou seja, eu ia ter que preparar esse request, ia preparar esse response para poder esse teste aqui pegar os métodos, os parâmetros dentro desse request para poder fazer esse teste. Como é que eu resolvo isso aqui? A gente resolve isso aqui pensando, eu tenho entrada, eu tenho saída e eu tenho regra de negócio tudo junto. Que tal eu separar a regra de negócio? Então, imagine o seguinte, eu tenho uma regra de negócio num método separado, aqui numa classe separada, no caso aqui, uma classe IMC, né, Índice de Massa Corpórea. Esse método aqui, ele tem um cálculo do IMC, que recebe dois parâmetros. Esses dois parâmetros aqui são manipulados, né, ou seja, eu faço o parsing deles, gero aqui as versões deles em número de ponto flutuante e executo o cálculo e retorno o cálculo. Pronto, eu tenho a minha regra de negócio separada. Como é que ficaria o servlet? O servlet fica do mesmo jeito que ele está atualmente, tratando a entrada de dados, mas ao invés de ter o cálculo embutido aqui dentro do código do servlet, eu tenho uma chamada a um método de uma classe do modelo, ou seja, uma classe que só tem regras de negócio. E o restante do código fica completamente igual. Já perceberam aqui como vai ficar bem mais fácil testar a implementação dessa regra de negócio? Por quê? Porque para testar essa regra de negócio, eu não preciso testar o servlet inteiro. Então, eu posso fazer um teste de unidade aqui, que vai testar minha regra, e depois eu posso fazer um teste de integração ou um teste de sistema aqui, que vai executar essas linhas todas aqui, e o foco do teste aqui nessa classe vai ser mais para saber se a classe pega os parâmetros corretamente para chamar o cálculo do IMC. Mas o cálculo do IMC, eu já vou ter a segurança de que o cálculo está correto, porque eu fiz um teste automatizado diretamente na classe do modelo. Existem algumas situações em que a gente precisa criar, digamos assim, classes que simulam, que imitam outras classes que a gente precisa para fazer o teste, né? E aí essas classes de simulação a gente chama de mocks. Vamos explicar aqui o que é um mock. Primeiro vamos dar um exemplo aqui, né? Um método que pesquisa dados de um livro em um serviço remoto. Então, tenho aqui a minha classe de busca, tem um serviço de busca, o construtor da classe recebe uma instância do serviço e guarda essa instância do serviço. Pois bem, o método getBook, ou seja, acha um livro, recebe um ISBN como parâmetro. O que ele faz aqui? Ele chama o serviço, método search do serviço de livros, passando o ISBN. Então, basicamente, eu só chamo o método do meu serviço. Com o resultado aqui, que é um JSON, ele inicializa um objeto, recupera aqui o título do objeto e cria uma instância de livro baseado aqui nesse objeto retornado. Ok? Então, o obj aqui do JSON, ele está bem aqui, ó. Ou seja, eu vou pegar dentro do JSON que foi retornado pelo serviço, eu quero recuperar só o valor da chave do título, né? E em cima desse título que foi retornado, eu vou instanciar um indivíduo aqui da classe book e vou retornar com esse método. Perfeito. Como é que eu faço esse teste? Então veja que se a gente imaginar que essa classe aqui, ó, ela é a classe BookSearch, a BookSearch precisa da BookService para funcionar. Então, eu não consigo fazer um teste de unidade aqui testando só a BookSearch, tá? Porque ela depende muito da BookService para funcionar. Então, a solução é utilizar um mock,
que vai ser um objeto que vai emular um objeto real. Só que ele é bem mais simples do que o método real. Então, a gente vai fazer um mock do serviço. A gente vai implementar esse serviço, né? Vai criar um mock. O mock vai ser uma instanciação desse serviço, né? Ou seja, uma implementação desse serviço. Veja que quando eu implemento o serviço, eu posso sobrescrever os métodos, né? Vamos lembrar aqui de orientação a objeto. Se eu tenho uma subclasse, aquela subclasse, se ela declara novamente um método igual à classe mãe, eu tenho uma sobrecarga do método. No caso de book service aqui, como tem um implements, ela é uma interface. Então fica mais fácil ainda. Então o que é que eu faço? Eu crio um mock aqui, e o mock vai fazer o quê? Para o método que for exercitado aqui, ele vai ter alguns valores aqui hard-coded já implementados, que, por exemplo, se o ISBN for 1, 2, 3, 4, ele vai retornar, por exemplo, o livro de engenharia de software moderno. E se for qualquer outro ISBN que não esteja preparado aqui, ele vai retornar nulo, né? Ou seja, ele é uma simples simulação da pesquisa por ISBN. Tá? Por quê? Porque do ponto de vista desse código aqui, pessoal, a única coisa que eu preciso é, se eu chamei o search, é ele retornar ou não retornar um objeto. Ou ele retorna o objeto, o JSON do livro em questão, ou retorna vazio. Para esse objeto ele só precisa disso. Então eu crio um mock aqui, que tem uma implementação bem simples. Se eu passo 1, 2, 3, 4, retorna o livro SM, se não, retorna nulo. Ok? E aqui tem os JSONs de exemplo aqui, ó. Aí o que acontece? Quando eu for fazer o teste da busca, eu inicializo o mock do serviço. Ao criar a classe, a instância de book search que vai ser testada, eu passo para essa classe um serviço mock. Que essa classe não vai nem saber que é um mock, porque tem a mesma interface, né? Mas eu estou passando um mock. E ao fazer o teste, eu vou exercitar o teste passando os parâmetros que eu sei que o mock implementa, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Quando eu passar 1, 2, 3, 4, ele vai retornar um título que é Engenharia de Software Moderno. Se eu não passar 1, 2, 3, 4, ele vai retornar outro título. E aí eu crio meus testes baseado nesse simulador do serviço. O que é interessante notar aqui, vejam que se eu tiver apenas a interface de book service planejada, mas não implementada ainda, eu já consigo testar a book search. Por quê? Porque eu implemento aqui um service de mentirinha só para testar se esse código aqui está fazendo corretamente essa lógica aqui. Porque na lógica de recuperar o livro, existe uma lógica aqui de preparação do resultado. Né? Então, para eu saber se isso aqui está correto, eu coloco um objeto de mentira aqui que implementa a interface. Ok? Esse exemplo é bem simples, né? E normalmente quando a gente usa mocks, a gente cria uma simulação um pouco mais sofisticada desses mocks para poder fazer todos esses testes aqui intermediários, né? Os mocks são muito bons para fazer teste de integração. E aí você tem os mocks, você não consegue fazer diretamente nos frameworks de teste de unidade, você precisa de outros frameworks. Um bem interessante é o Mockito, né, que ele inclusive funciona para várias linguagens, e você consegue escrever vários tipos de mocks, inclusive bem sofisticados, usando o Mockito. Então, por exemplo, aqui você tem um exemplo, para aquele mesmo exemplo, como ele construiria o mock aqui do serviço, entendeu? Então, em vez de você fazer uma implementação, como no exemplo anterior aqui, em que você implementou um mock na mão, né, uma classe mock service, você não precisa nem implementar, você já faz tudo aqui diretamente no framework, que você cria um mock, instancia um mock baseado
no serviço que você quer alterar, você coloca algumas condições. Olha, quando um método for chamado, search para ele, você retorna nulo. Quando for chamado o método service passando o parâmetro 1, 2, 3, 4, você retorna SM. Então ele consegue colocar hooks, né? Colocar ganchos aqui e de acordo com os parâmetros que são passados, retornar coisas específicas. É a mesma implementação daquele lá, mas não precisa ser numa classe separada, o que ajuda você, quando você estiver lendo esse teste aqui, veja que o teste fica bem enxuto, né? E aí, quando você estiver lendo esse teste, você já vê aqui na inicialização que, opa, a inicialização aqui não inicializou um book service de verdade, inicializou um mock. Aqui no Replit, no portal Replit, o professor Marco Túlio Valente colocou alguns exemplos de mock bem interessantes que vocês podem estar explorando. É só basta acessar, funciona pela internet. É uma ideia online. O Mockito ele é bem utilizado em sistemas Java, baseados em Java, né? Então você vê, por exemplo, aqui alguns projetos open source, como o SonarQube, o Spring Framework, o VRaptor e os projetos da Alura. Esses projetos são projetos públicos, né? E aí tem a quantidade de testes unitários dos projetos e a quantidade de testes que são feitos com o Mockito, né? Então, uma proporção bem interessante aqui, ó, de 4:1, mais ou menos. Então, a cada quatro testes unitários, você tem pelo menos um que está usando o mock. Então, só para vocês verem como o uso de mocks ajuda bastante a enriquecer a base de testes automatizados. E vamos falar agora um pouco sobre desenvolvimento dirigido por testes, o famoso TDD. Tá? Eu primeiro quero dar uma opinião pessoal, que eu acho que desenvolvimento dirigido por testes, ele é mais uma técnica de design de código do que efetivamente uma técnica de teste. Obviamente que quando você tem um teste automatizado, ele é um teste. Ele executa, ele verifica o comportamento do sistema. Mas a filosofia do TDD, ela é mais uma técnica de desenvolvimento do que uma técnica de teste. Então, a gente acaba falando de TDD quando está falando de testes, mas se você for prestar atenção no nome, ele é Test Driven Development. Né? Ou seja, ele é o desenvolvimento guiado por testes. É uma técnica de desenvolvimento, é uma técnica em que você vai organizar as classes do seu sistema, decidir a assinatura de métodos, ou seja, o ajuste fino do projeto detalhado do software, usando a ideia de pensar no teste antes. Né? Então, eu acho incorreto classificar TDD como uma técnica de testes. Ele é uma técnica de desenvolvimento e implementação. Tá? Essa é uma opinião pessoal. Ela é popularmente conhecida como uma técnica de testes. Né? E quais são os benefícios? Se você está já escrevendo o teste junto com o código, você evita esquecer de escrever o teste, você incentiva que o código seja testável, né? Ou seja, quando você vai escrever lá um teste e não consegue escrever o teste porque o código está muito acoplado, aí você vai extrair aquela lógica de negócio dali para poder testar separado. Você acaba tendo uma melhora do design e da usabilidade do código, né? E aqui, por quê? Porque, na verdade, TDD é uma técnica de design. No momento em que você se obriga a escrever um teste automatizado antes de escrever o código, você acaba desenhando o código para ser testável, né? Então, são alguns benefícios interessantes do TDD. O ciclo básico do TDD é o seguinte. Você começa escrevendo um teste. Veja que você escrever um teste para um código que não existe, qual é a coisa mais óbvia? É que aquele teste ele falha. Então você executa o JUnit e aquele teste falhou. Um dos erros mais básicos que existe é as pessoas escreverem testes que sempre passam, mesmo com dados inválidos ou com erros na implementação. Né? Às vezes as pessoas erram no assert, colocam um assert lá que é tipo um assert que sempre vai passar, mesmo que o código esteja errado. Então as pessoas confundem muito, acabam fazendo esses erros básicos, principalmente quando estão começando com testes automatizados. Então, é importante que, se você vai escrever um teste, e aquele teste é para um código que não foi implementado ainda, é óbvio que ele tem que falhar.
Se você não consegue fazer um teste que falha, você já tá fazendo com que o teste passe, mesmo que sem o código está implementado. Então não faz sentido. Então você tem que pensar num teste que falhe logo de início. Uma vez que aquele teste falhou, você vai para a classe alvo, para a classe da classe que está sendo desenvolvida, e implementa só o suficiente para fazer aquele teste passar. Inclusive, se você conseguir implementar uma coisa bem tosca, mas que faz o teste passar, ótimo, deixe desse jeito. Por quê? Porque isso já vai fazer com que você pense em um outro teste mais sofisticado para fazer com que aquela classe de teste com aquela implementação simplória ela não funcione. E aí a gente vai ficar nesse eterno ciclo em que eu escrevo um teste que falha, depois eu escrevo um teste que passa. E depois eu penso em como eu posso melhorar aquele código que está passando. Esse código que está passando aqui, eu posso refatorá-lo e ele continuar passando. E quando você está satisfeito com aquele trecho de código, você pega mais um aspecto do sistema e começa de novo o ciclo. Escreve um teste, teste falhou, teste passou, refatorou. Então vamos fazer um passo a passo aqui de um exemplo de desenvolvimento dirigido por testes, um carrinho de compras. Tá? Então você vai implementar um carrinho de compras, né, que seria essa classe aqui é a principal para ser testado, né, que é o carrinho de compras. Você não implementou nada ainda e você simplesmente criou 2 itens, colocou esses itens no carrinho e pegou a informação sobre o total do carrinho. Né? No caso aqui, 2 coisas de valor 10 e 20, o total deve ser 30. Esse é o teste. Você escreveu esse teste, se você não fez a implementação ainda desses métodos, se esses métodos estão todos vazios, add, getTotal, só está só as cascas, o teste vai falhar. Você não implementou nada, simplesmente botou tudo vazio, vai estar vermelho, né? E aqui você tem um getTotal que sempre retorna 0. Veja que, se o primeiro teste que você fizer for não incluir nenhum item, simplesmente inicializar o carrinho e pegar o getTotal igual a 0, o teste vai passar. O teste vai passar, mas não tem nada lá no implementado. Então, esse teste que já passa de primeira, ele não vale. Você já começa com um teste que seja vermelho, né? Ou seja, que não esteja passando. E aí vamos conseguir o primeiro verde, né? O que é o primeiro verde? E se eu botar só 30 lá, fixo no getTotal? Vai passar esse teste aqui, né? Se isso aqui sempre retorna 30, esse teste passa. Então, você fez apenas uma coisa aqui bem básica e passou o teste. O que a gente precisa fazer? A gente precisa realmente colocar uma implementação que faça sentido, ou seja, incluir um array de itens, o add insere esses itens e o total ele tem o preço dos itens acumulados. E aí eu retorno o total para passar o valor total dos itens. Essa é a implementação real que a gente precisa. E aí tem alguma coisa que a gente pode melhorar no código? Né? Então, por exemplo, aqui eles viram, você tem vários itens públicos, né? Então, se você mexer de uma classe de fora, mexer nesses valores aqui, isso aqui pode ser um problema. Então, o ideal é você encapsular esses métodos. Né? Então, você pode botar getTitle, getPrice, getISBN para deixar esse código melhor. O que acontece? A gente precisa de mais uma funcionalidade. Se você precisa de mais uma funcionalidade, você escreve o teste, passa no teste e depois refatora alguma informação. Qual seria, por exemplo, um próximo passo de teste aqui para essa classe, para esse contexto do carrinho de compras? Seria a pessoa tirar um item do carrinho, né? Ou seja, a pessoa colocou um item e quando ela tira, o total é atualizado. Então, seria uma ideia do próximo teste a ser escrito. E é isso. Você tem também a opção de automatizar testes de integração, testes de sistema, né? E tudo isso vai ser complementado com outros tipos de testes que o seu sistema vai precisar ter, né? Como, por exemplo, os testes caixa preta, que são os testes funcionais. Os testes de sistema se encaixam bem aqui nesse tipo de teste. Você pode ter testes caixa branca, testes estruturais. Então, por exemplo, você fazer um teste de invasão do sistema,
fazer um teste de tolerância a falhas, por exemplo. Você tem microserviços, você derruba um microserviço e vê o que é que acontece com os outros microserviços. Então você tem uma série de outros testes para complementar, né? Essa aula aqui foi mais focada em testes automatizados de unidade. É isso aí, pessoal.